Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Implementação das Estratégias para as Demências, o papel do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, que está aqui incluído no ciclo de webinars A Reforma de Saúde Mental em Portugal. Muito obrigada por terem esperado estes 15 minutos. Nós tínhamos a plataforma ocupada com o encontro de investigadores que se atrasou um bocadinho, depois tivemos que entrar todos, reunir-nos para começar e por isso muito obrigado por terem esperado este bocadinho. Vamos dar início. Queria agradecer aos presentes que aqui estão, que já vou passar a apresentar. Agradecer aos participantes que estão a entrar e que já são bastantes. E queria aqui mencionar que tínhamos na sessão de abertura previsto estar o Conselho de Enfermagem, representado na enfermeira Dana Fonseca, e no Conselho Diretivo representado pelo Sr. Enfermeiro Luís Barreira, que por motivos profissionais, porque também estão no encontro anterior, não conseguiram estar presentes, mas que dão aqui as boas-vindas a todos vós. E passando então aqui ao nosso webinar, nós pensámos neste webinar sobre a reforma da saúde mental em Portugal, dado também aqui termos implementado aqui o plano de recuperação e resiliência. Já nos webinars anteriores falámos bastante sobre isto, tanto como seria a reforma, assim como também a abertura e o desenvolvimento das equipas comunitárias. E tivemos aqui outra área que destacámos relativamente à área das demências, porque também é aqui bastante importante. E o plano de recuperação e resiliência vai prever e prevê aqui a conclusão da reforma da saúde mental e a implementação destas estratégias com aqui o investimento da promoção da formação dos profissionais de saúde, com aqui a abertura de mais camas de cuidados e outras questões que também vamos discutir aqui, porque quem são os peritos na área são os meus convidados de hoje. Vamos fazer um tipo de uma tertúlia. Eu vou fazer aqui algumas perguntas aos nossos convidados e vou pedir que quem esteja lá em casa a ouvir-nos, que vá utilizando aqui o nosso bate-papo para ir fazendo as questões que eu depois colocarei aos nossos convidados. Por isso, ao longo do todo o webinar, podem fazer perguntas que eu vou aqui apontando para fazer as questões. E começando então a apresentar os nossos convidados, temos o Sr. Enfermeiro Fernando António Trindade Rodrigues, que é mestre em enfermagem, especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica e atualmente enfermeiro gestor no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de Setúbal. Foi nomeado pela Ordem dos Enfermeiros para a coordenação do Plano Nacional de Saúde para as Demências em 2018. Pertenceu também ao Conselho Regional de Saúde Mental da Administração Regional de Saúde de Lisboa Val do Tejo em 2017, ao Conselho Nacional de Saúde Mental em 2017 e à Subcomissão de Competências dos Profissionais de Saúde Mental nos Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental em 2016. Participou e colaborou no projeto também de institucionalização inserido no Plano de Ação 2009, 2010 e 2010-2011 do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de Setúbal, com participação e colaboração no projeto da área de dia do projeto financiado pela Coordenação Nacional de Saúde Mental. E tomem nota da primeira coisa que falei, daqui da nomeação para a coordenação do Plano Nacional de Saúde Mental para as Demências, que vai ser quem aqui nos vai também falar um pouco sobre isto. Depois temos também connosco a enfermeira Cândida André, enfermeira especialista em saúde mental e psiquiátrica também no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de Setúbal, mestre em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, com a tese na área de mestrado no treino cognitivo nas demências, pós-graduada em gestão de saúde, com competência acrescida avançada em área de gestão e supervisão clínica. E por último, mas também sendo a primeira, temos a enfermeira Helena Susana Teixeira Magalhães Eiras, que também é especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, integra a equipa na unidade de cuidados na comunidade São Mamede em Festa, da ULS de Matosinhos, e para além de nós já sabemos também que muitos de nós que a ULS de Matosinhos é aqui muito dinâmica, com vários projetos na área das demências,
a enfermeira Helena Magalhães também foi nomeada para ser integrada no grupo de coordenação do Plano Nacional de Saúde para as Demências, da ARS Norte, desde o ano passado. E apresentados então os meus convidados, vou passar aqui a palavra depois ao enfermeiro Fernando Trindade, com aqui o pedido para fazermos aqui uma contextualização então da estratégia da saúde mental na área das demências, que se iniciou com o despacho 5988-2018, depois com o despacho 1261 de 2021, com a aprovação dos planos regionais de saúde para as demências, elaborados pelas ARS, e perceber, se nos conseguir responder, de como é que está a decorrer esta implementação dos planos regionais de saúde para as demências pelas 5 ARS, prevista na reforma de saúde mental. Aquilo que nos conseguir contextualizar e partilhar. E quando o enfermeiro Fernando terminar, vou pedir já de seguida, porque já que a questão é muito direcionada para esta temática, que a enfermeira Helena Magalhães nos falasse, já que foi nomeada para a coordenação da ARS Norte, nos falasse sobre como que está o ponto de situação nessa área. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu consigo não me ver a mim próprio, mas vejo quem está, a colega que acabou de falar. Fez uma muito boa introdução, no sentido em que fez um enquadramento geral. E como tertúlia que é, o que eu tenho de significante para dizer, partirá do seguinte. A saúde mental tem sido sempre o pobre da saúde em todo lado. Mas neste momento, com o PRR, conseguiu-se a Coordenação Nacional da Saúde Mental, conseguiu-se de facto que trouxéssemos para a ribalta e ficássemos enquadrados, pelo menos no que diz teoricamente ou concretamente naquilo que está no papel, ficámos de facto em consonância com o Plano Geral de Saúde Mental, ficámos também em consonância e a forma da autonomia, da estratégia. Todas as definições estão todas escritas nos decretos-lei, não vale a pena falar muito sobre isso. O que é mais importante, e pegando na parte final daquilo que disse, é assim, todas as experiências que possam estar a decorrer neste momento nos diferentes 5 ARS, que são a responsabilidade regionais do desenvolvimento deste tipo de trabalho, é importante que esteja o enfermeiro especialista, porque o feedback que eu tentei, junto de quem fiz parte comigo da Coordenação Nacional, e pelos mails que mandei, e mesmo os contactos, não me foi nada claro neste momento, ou seja, não existe uma avaliação concreta do que é que de facto tem-se estado a passar. Não tem tanto a ver com a pandemia, porque eu sei que há imensas experiências piloto a decorrer neste momento, como a da colega do LS de Matosinhos, e queria-me focar não naquilo que está bem feito, basta ler, e congratular de que as pessoas de facto fizeram, eu também fiz parte desta comissão, fizeram claramente e objetivamente todo um percurso, desenharam toda uma estratégia e foi tudo incorporado, designando que todos os intervenientes, incluindo os cuidados de saúde primários na primeira linha, com equipas comunitárias, portanto, está excelentemente bem desenhado. Nós portugueses, daquilo que já não sou um rapaz novo, daquilo que temos vindo sempre a ver é que o que está no papel é excelente, mesmo, eu fico muito feliz e contente da forma como as coisas estão desenhadas. Na prática, vai existindo um ou outro projeto que vai desenvolvendo-se, até ao ponto em que o DIS possa de facto estar ou não aliado. Com todas as problemáticas que nós vamos assistindo, sem envolver políticas nenhumas no Serviço Nacional de Saúde, sabemos que aquilo que está desenhado e programado como foi, porque isto era para estar tudo alinhado e bem desenvolvido, e já com avaliações feitas, até o ano 2026. Portanto, conseguiu-se fazer aqui um trabalho todo ele alinhado e certo com o programa, ou seja, a nível governamental, todas as ferramentas foram introduzidas e puseram a saúde mental em pé de igualdade com todos os outros. Todos os parceiros intervenientes
sejam cuidadores, sejam, peço desculpa, sejam eles os diferentes tipos de cuidadores, sejam as diferentes instituições que estão, solidariedade social, a responsabilidade é feita pelas ARS, porque foi anteriormente feito um levantamento exaustivo de todas as necessidades da população, foi tudo. E depois desenhou-se o plano. Okay. Tudo bem. Feedbacks, concretamente, exceto, como temos aí hoje, a colega do Elias Matosinhos, não temos muitos mais outros. Eu sei que eles estão em desenvolvimento. Tentei, junto dos máximos responsáveis, que me dessem uma resposta concreta, e posso falar com certeza aqui da RS Lisboa e Val do Tejo. Ainda hoje falei com a doutora Ana Verdelho, e ela disse-me que temos, de facto, uns projetos a andar e a avançar, temos outros para avançar, mas uma coisa é certa, ainda não houve nada de avaliar como as coisas estão escritas, não, nada está avaliado, certo? Porque após uma avaliação reformula-se e introduz-se o que for necessário para que possa funcionar corretamente. No âmbito geral, parece-me que nas 5 regiões que foram delineadas, tudo tem umas experiências piloto a serem desenvolvidas. Os feedbacks de como estão a funcionar, se calhar batemos, vou pôr aqui uma questão, e eu estive nessas reuniões debati-me bastante, porque se é recursos, conhecendo o terreno como eu conheço, e se é recursos humanos que possam ter afetados este tipo de trabalho, as pessoas que já estão ocupadas não conseguem, com certeza, fazer mais. O que é que não tem som? Eu não tenho som? Dê-me feedback? Tem som, estamos só sem imagem, mas continuamos com som. E não tem imagem? Agora já temos. Eu tenho os dados móveis inclusivamente ligados para qualquer tipo de falha. Nestas circunstâncias, o que eu quero dizer é que, independentemente das dificuldades que possam surgir, nós, enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica, devemos abraçar todo e qualquer projeto no sentido em que tenhamos uma voz ativa. Posso-vos dizer, só a título de conhecimento, que todos os decretos estão explícitos que deve ter enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria. Ou, na adolescência também, mas tem que ter enfermeiro. Qualquer uma destas unidades comunitárias, e isto por este nome, foi de uma dificuldade tremenda, que levou não só nesse, já antes havia luta nesse sentido cada vez que reuníamos, mas ficou de facto espelhado que é enfermeiro, porque a mesma coisa é um médico psiquiatra, não é um outro médico qualquer. E isto foi difícil na coordenação, mas quando veio, a gente conseguiu alterar todo o discurso era só enfermeiro, nada mais. Só para dizer que as coisas estão como estão, tão bem desenhadas, as dificuldades que há no terreno de conseguir alguma coisa, uma coisa simples como colocar o nome de enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria, foi tremendo e deu muita discussão, e algum tempo que foi consumido a nós por lá, porque as outras classes que estavam representadas não lhes diz nada. E quando estavam autarquias, quando estava o pessoal do Tesouro e afim, a dizer, isto não lhes diz nada a eles, à clínica é que diz, mas o psiquiatra diz que, porquê? Está aí enfermeiro, qual é o problema, não é? Está aí psicólogo, qual é o problema? Está aí psicólogo que é especialista nesta área ou naquela. Sim, mas nós somos assim, a nossa formação é essa. Eu quero dizer que o principal de tudo, com todos os obstáculos que tenhamos, é que sejamos proativos no sentido de integrar, participar ativamente, porque o trabalho que nós fazemos de proximidade, cuidados de proximidade, muito pouca gente faz, independente de equipa multidisciplinar. Aquilo que nós sabemos, a forma como se relacionamos com os outros, a relação de ajuda que praticamos, isto é para eu poder passar a palavra ao outro, é algo que mais nenhuma classe profissional tem, estas ferramentas que nós temos. E sabendo usá-las da melhor forma, respeitando o outro com todas as suas características, mostrando sempre uma voz segura e de ajuda, nós conseguimos fazer muito mais que os outros atendem em gabinete normalmente. E também na rua, nas equipas comunitárias, marcamos a diferença porque somos de facto diferentes, temos uma formação diferente. E aceitamos o outro tal qual ele é. E penso que por aqui é uma forma de podermos abraçar todos os projetos que sejam possíveis, até que tudo de facto na sua macro possa estar a funcionar
que neste momento penso que as coisas ainda não estão afinadas até esse ponto. Iria passar a palavra a outro colega, se faz favor, e intervirei sempre que for possível. Obrigado. Boa tarde a todos. Não sei se conseguem ouvir-me. Sim, sim. Sim, boa tarde, boa tarde. Bem, eu começo por iniciar algumas palavras de apreço, de agradecimento, pelo convite que me foi indexado, a cumprimentar também os colegas, naturalmente, e ressalvar que é um prazer muito grande partilhar convosco este momento de partilha. E não me alongando mais, e de facto, no seguimento das palavras extraordinárias que o enfermeiro Fernando já connosco partilhou, relativamente à questão colocada, relativamente à implementação dos planos regionais de saúde nas demências, eu diria que é um caminho. É um caminho que se vai conquistando, um caminho que se vai percorrendo. E eu, de facto, sou muito novata neste caminho. Eu integrei portanto, a equipa, tal como mencionado, no ano anterior. Portanto, não tenho uma visão tão completa, tão abrangente, tão real como o enfermeiro Fernando. O que é que eu posso acrescentar? Se calhar começo por ressalvar, de facto, é extremamente relevante e importante e fulcral a nossa intervenção nestas equipas. E daquilo também que eu fui tendo conhecimento, até num dos contactos do enfermeiro professor Dr. Francisco Sampaio, que ressalvou que nem todas as instituições regionais de saúde está presente na equipa um enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria e, portanto, algo acho que de facto é aqui um ponto de analisar. A nível da ARS Norte, o que é que eu posso partilhar convosco? Também não tenho muita informação, não tenho muitas novidades. Portanto, o foco centrou-se e tem vindo a centrar-se primordialmente na formação, ou seja, portanto, toda a equipa dedicou os seus esforços neste contexto. Daquilo que eu também fui tendo conhecimento, havia alguns cursos que já eram dinamizados e pela relevância dos mesmos, pela pertinência, pela procura, portanto, foram dada continuidade, alguns já no ano anterior, outros também neste presente ano, e há um deles que tem a ver com a questão a nível do diagnóstico e precisamente das intervenções a nível das demências, que vai ser dinamizado em cada trimestre também deste ano. Também foi proposta também a implementação de uma formação centrada na avaliação cognitiva de rastreio, naturalmente também dirigida a profissionais de saúde, a psicólogos, portanto, aos profissionais, e também outro curso também a nível da capacitação dos cuidadores, ou seja, desde a minha integração na equipa, o esforço tem sido mais neste contexto de formação, um caminho que também não tem sido muito fácil, tem-se avançado mais até nas formações Madalena, desculpe estar a interrompê-la. Está-se a ouvir plenamente. Não ficámos foi sem imagem. Não sei se carregou em algum botãozito ou se é mesmo só da rede. Pois, não carreguei nada, mas vou ver se consigo resolver. Peço imensa desculpa, mas não carreguei. Peço desculpa. Não faz mal, é só porque os colegas gostam de vê-la. Não sei se consigo, se calhar vou aqui voltar atrás, mas ninguém consegue ver, não? Não, só ouvir. Bem, Se não, o que é que continuamos a ouvi-la, que é o mais importante. errado? Peço imensa desculpa, só ver se consigo aqui resolver. Se eu virar aqui a câmera também. Ai, peço imensa desculpa, mas também sou muito novata nestas aplicações, peço imensa desculpa, mas conseguem-me ouvir? Ouvimos bem, sim. Se não consegue, não faz mal. Vamos ouvindo. Eu não mexi no... É só um bocadinho, por favor. Como eu não mexi no telemóvel, estou aqui com o telemóvel, como eu não mexi... Bem, não estou a conseguir identificar. Não faz mal. Peço imensa desculpa, peço imensa desculpa. Mas, ora bem, os dados móveis também já estão ligados. Pronto, bem, não sei, peço imensa desculpa por Não faz mal. esta... Continuamos a ouvi-la, então. Já Pode me ser que, recordo entretanto, com a rede volte. que volte, exatamente, Sim. exatamente. Portanto, de forma assim muito sumária, o percurso a nível da RS para o Norte, a nível da... tem sido realmente centrado mais na formação,
Portanto, é um caminho que se está a construir, sendo que realmente que todas as equipas de todas as das várias ARS estarão a dar o seu melhor, tal como o Sr. Enfermeiro mencionou, faz todo sentido aqui a questão de muitas vezes que está no papel não se consegue traduzir na prática, não é? E por vários fatores, mas acredito que cada um está a dar o seu melhor em prol, acima de todos, dos nossos utentes, das nossas famílias, da nossa comunidade. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, muito obrigada. Enfermeira Helena, depois já vamos passar mais à frente novamente a ouvi-la. E se calhar então pensava aqui agora passar aqui a palavra à enfermeira Cândida, no sentido de outra medida que está prevista no PRR e aqui no plano da reforma de saúde mental, seria alargar a rede nacional de cuidados integrados em saúde mental, com um aumento progressivo até 1.500. Fala-nos um pouco daquilo que acha que permitiria a estas pessoas com demência, aos seus familiares, este alargamento e de qual o papel do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, tanto na rede como na implementação da estratégia de saúde na área das demências. Olá, boa tarde, espero que estejam a ver e a ouvir. Queria agradecer o convite e agradecer a todos os presentes neste final do dia. Para muitos trabalho e para outros ainda irão trabalhar. Agradeço estarem presentes. Iria começar na questão que me está a colocar, se calhar um bocadinho ao contrário. O papel do enfermeiro especialista na implementação da estratégia. Porquê? Porque a estratégia saiu agora e a estratégia é muito clara, como o enfermeiro Fernando diz, que dentro das equipas multidisciplinares fazem parte um enfermeiro especialista. E o enfermeiro especialista deve estar lá para realizar o diagnóstico precoce primeiro. E no diagnóstico precoce temos de fazer uma avaliação diagnóstica, normalmente em consulta de enfermagem, articular com os cuidadores, com os familiares, temos que conhecer bem a pessoa, temos que fazer uma avaliação do estado mental. Há pouco no bate-papo estava aí a dizer alguém que precisava de saber como fazer uma avaliação das demências. Ora, a avaliação das demências tem que ser feita através da avaliação do estado mental. Para as demências ainda se utiliza a escala de Mini-Mental, enquanto que para as pessoas mais jovens com déficit cognitivo está-se a utilizar o MOCA, mas para a demência ainda se está a usar o Mini-Mental e também o teste de relógio, embora haja aí muitos constrangimentos em relação a esse teste, mas continua-se a usar. Ora, como enfermeiro, nós devemos fazer uma consulta de enfermagem, devemos fazer uma avaliação do estado mental, devemos fazer a avaliação social da pessoa, psicossocial, mas depois podemos aplicar inúmeras escalas para colmatar tudo aquilo que nós fazemos, para dar até mais credibilidade daquilo que fazemos. Ora, o Mini-Mental é uma dessas escalas, podemos utilizar a escala de Bartella para ver a funcionalidade e as tendências, podemos avaliar o risco de queda, que já fazemos em muitos sítios, avaliar o risco de úlcera, ou mesmo avaliar se a pessoa já tem úlcera, são coisas que nós fazemos diariamente e que é importante para as redes, tanto a geral como para a de saúde mental. Avaliar a escala, utilizar escalas da sobrecarga do cuidador, existem várias, podemos escolher escalas da satisfação do cuidador. São vários tipos de instrumentos que nos ajudam. A Zarit, realmente, está aqui alguém a dizer, é realmente muito usada a nível da sobrecarga do cuidador. São instrumentos que nos permitem ajudar no nosso diagnóstico. E o diagnóstico precoce é importante, efetivamente, para podermos encaminhar bem os cuidadores, para podermos encaminhar bem o utente para a sua recuperação. Ora, o papel do enfermeiro nas instituições e na rede, ou seja, vou falar primeiro aqui, se calhar, um pouco nas instituições da rede, ao fim e ao cabo, é a nossa intervenção. Todos os enfermeiros, a nível das demências, mantêm os autocuidados dos utentes para promover a autonomia. Fazem também aquilo que nós sempre fizemos e que somos excelentes, que é a educação para a saúde. A educação para a saúde sempre fez parte dos enfermeiros. E manter a funcionalidade do utente o mais possível para o seu benefício no dia-a-dia. Ora, o enfermeiro especialista, mais uma vez, tem que fazer sempre, em qualquer instituição e em qualquer sítio em que trabalhe com demências, fazer uma avaliação do estado mental, fazer a elaboração de diagnósticos especializados que se utiliza através do S-Clinic, que é o que se está a usar através do CIP, a maior parte dos sítios, não é?
Temos que estar presentes em todas as reuniões onde se discute o plano de cuidados do utente. A estratégia define e fala muito na elaboração do plano de cuidados e da sua importância. Por isso, temos que estar presentes para fazer esse ponto de situação e discutir o plano de cuidados do utente. E a nossa intervenção é realmente manter a funcionalidade através da promoção da autonomia, é fazer estimulação das funções cognitivas, é capacitar os cuidadores e os familiares para as várias fases da demência, porque quando são os nossos, a nossa emoção vem sempre ao de cima e não é fácil gerir com as alterações das várias fases. Como é que podemos fazer isso? Há várias técnicas que são utilizadas, que os enfermeiros especialistas utilizam no cuidado, que é o treino de estimulação cognitiva, com vários exercícios para estimular a memória, a atenção, a concentração, o cálculo, as funções executivas, a linguagem. São coisas que nós fazemos diariamente, às vezes de forma informal, mas devemos fazê-lo de forma mais formal. A terapia de orientação para a realidade, a terapia de reminiscência, a terapia de validação. Devemos fazer sempre uma intervenção psicossocial e também uma intervenção ambiental. Temos que dar essa educação, não se pode estar a mudar o ambiente do utente constantemente para que o utente não se sinta perdido. Temos que dar sempre, utilizar algumas estratégias para que o utente consiga perceber onde está, por exemplo, uma fotografia para saber que aquele quarto é o dele, algumas estratégias que nós temos que usar. Temos que fazer uma gestão de sinais e sintomas, principalmente quando o utente começa a desenvolver sintomas psiquiátricos como as alucinações, os delírios, a irritabilidade, a agitação. Temos que saber gerir esses sinais e sintomas e fazer uma educação aos cuidadores. E, acima de tudo, o que é mais importante é a psicoeducação dos cuidadores e da população em geral. Estamos aqui falando um bocadinho da literacia, ou seja, o estudo da literacia em Portugal diz que nós já melhorámos um pouquinho a nível de literacia em saúde, contudo, ainda estamos um bocadinho aquém de outros locais. Não temos em nosso benefício as redes sociais nem o Dr. Google, infelizmente, mas o estudo da literacia também diz que em Portugal as pessoas preferem procurar o conhecimento junto dos profissionais. Ora, nós como enfermeiros sempre fizemos promoção da saúde, sempre fizemos educação para a saúde, a maior parte das vezes de forma informal, mas temos que melhorar a literacia porque essa é uma função nossa. Nós estamos lá diariamente, conseguimos perceber as incapacidades que o utente tem e as necessidades que aqueles cuidadores têm. Sejam cuidadores em instituições, sejam cuidadores informais. Nós temos esse papel, sempre tivemos esse papel e não devemos perder esse papel. Voltando agora um bocadinho àquilo que estava a dizer mais da rede, porque estava aqui a falar mais aqui, reforçar um pouco o nosso papel como enfermeiros, porque temos um papel muito grande. Eu pertenço também, depois já acho que não tinha dito, eu pertenço à equipa de gestão da alta de saúde mental, que faz a referenciação das pessoas com doença mental para a Rede Nacional de Cuidados Continuados de Saúde Mental do Hospital de São Bernardo de Setúbal e neste momento, em toda a hora, a nossa área de influência, porque só nós é que estamos a fazer essa referenciação. Ora, é uma equipa muito bebé, é uma equipa que começou a fazer formação no ano passado, começou a referenciar este ano, por isso é uma equipa que ainda está aqui com muitos pezinhos de lenha a aprender muita coisa, mas também já nos confrontamos com muitos constrangimentos que a outra rede também já se tinha confrontado. Ora, a nossa equipa é constituída por um enfermeiro especialista em saúde mental, por um psiquiatra e por um assistente social que tem experiência em psiquiatria e trabalha no nosso departamento. Qual é que é o nosso papel, então, nesta referenciação na rede? O papel do enfermeiro aqui, acima de tudo, é avaliar. E para quem trabalha tanto na rede geral como nesta, sabe que a maior avaliação é feita pelos enfermeiros. Nós, para além de fazermos a nossa avaliação em texto corrido da história do doente e do aqui e agora, nós temos que fazer uma avaliação de inúmeros itens, desde todos os dados biológicos, todos os autocuidados, toda a parte psicossocial. O enfermeiro é quem faz a maior avaliação dos utentes, desde a queda, desde as úlceras. Nós, em qualquer das redes, nós é que fazemos a maior avaliação, por isso este é o nosso maior papel. Nós temos que conhecer bem as situações, conhecer bem os cuidadores, conhecer bem os utentes, a realidade. Para isso temos que fazer mais consultas com o utente e com a família, provavelmente mais domicílios, porque temos que perceber alguma realidade, porque alguns utentes, na nossa realidade em Setúbal, não eram nossos do hospital, digamos assim. Nós tivemos que chamá-los para consultas para os conhecer, para conseguirmos fazer. A seguir, a avaliação, nós temos que referenciar.
há muito poucas unidades ainda na rede, não é fácil de saúde mental, não é fácil as instituições integrarem a rede também. Os tempos de espera são altíssimos e, como tal, aquilo que nas reuniões que nós fazemos periodicamente com a equipa de gestão de altas do hospital e com a equipa de coordenação local, o que nos sugeriram foi, e para quem esteja noutras redes, por favor, referenciar. Porque para quem referencia, se não há procura, também não há necessidade. Nós temos que procurar para crescer esta necessidade. E é isso que eles nos têm sugerido. A rede geral surgiu em 2006, não é? Era para todos os cidadãos, mas na altura confrontaram-se realmente que, e há muita gente com demências na rede geral, mas quando começam a ter sinais e sintomas de doença psiquiátrica, confrontaram-se com falta de formação e com falta de estruturas. E por isso a rede começou a integrar então a rede geral, os cuidados de pediatria integrados e os cuidados continuados integrados de saúde mental. A rede de saúde mental, em 2018, abriu com 366 vagas. Ou seja, com 48 para a infância e adolescência, 366 vagas para o nosso país é muito, muito pouco. De 2018 até agora, não houve muitas alterações, temos tempos de espera muito grandes para todas as patologias, poucas unidades e em relação à demência especificamente, não temos muitas unidades vocacionadas mesmo para a demência, porque cuidar num treino de autonomia ou numa média duração, um utente com uma esquizofrenia ou uma doença afetiva, não é igual a uma pessoa com demência. As suas necessidades são diferentes. O aumento progressivo de vagas, como me perguntava a enfermeira Andreia, o aumento progressivo de vagas efetivamente iria permitir uma maior oportunidade para todos os utentes com perturbações psiquiátricas e iria diminuir os tempos de espera, porque é uma das nossas prioridades. Iria, se calhar, também permitir que haja mais instituições a poder concorrer para a rede, que não é fácil, porque o que nós nos temos confrontado é que a demência acaba por estar num limbo ainda. Parece que não é de ninguém em algumas situações. Porquê? Porque as referências ora vêm para trás numa das redes, ora vêm para trás noutra das redes e parece que andamos aqui um bocadinho no limbo, porque algumas situações na rede de saúde mental também não estão vocacionadas mesmo para as demências. Ou seja, corrijam-me, por favor, se eu estiver enganada, porque eu ainda sou bebé na rede, a única que eu conheço vocacionada mesmo para as demências é a Unidade de Cuidados Continuados Bento XVI em Fátima. Tem 120 vagas, uma de média e de longa duração, e que é vocacionada para demências. Onde a maior parte das pessoas com demências pertence a Lisboa e Valtejo. Esta é a única que eu conheço que está mesmo muito mais vocacionada para isso. Ora, em resposta àquilo que me estava a dizer, assim, a Alzheimer Europe diz que em Portugal, neste momento, nós temos cerca de 200 mil pessoas diagnosticadas com demência. Diagnosticadas. E em 2018, isso correspondia a 1,9% da população. Estima-se que em 2050 seja 3,8% da população. Ora, se nós não acompanharmos com o crescimento das vagas, com o crescimento das unidades na rede, não vamos conseguir dar resposta. Esse é um constrangimento que nós estamos a dizer. Por isso, soluções, realmente, aumento das vagas, diminuição dos tempos de espera, aumento das instituições vocacionadas para demências e, efetivamente, voltamos àquilo que toda a gente, os três, nós temos falado, que é formação. Formação de profissionais, formação de cuidadores, formação da população em geral. A literacia é muito importante e também está na moda neste momento, mas é extremamente importante para conseguirmos estes aspectos. A população tem que estar informada e bem informada. Não sei se consegui responder àquilo que me estava a dizer, mas acho que da minha parte não me recordo assim de mais nada em relação a isso. Respondeu sim e aproveito já uma questão que acabou mesmo agora de cair e ainda dirijo-me assim. Não reparei. Enfermeira Cândida, que estão a perguntar se está previsto criarem vagas na rede para descanso do prestador de cuidados, do utente com demência. Peço desculpa, não percebi. Para o descanso do prestador de cuidados. Para o descanso do prestador de cuidados. Está previsto na estratégia, realmente. A estratégia está prevista. Neste momento ainda não tenho informação de que haja, que é uma das situações muito importantes. O burnout do cuidador, nós neste momento não temos sequer para podermos ter periodicamente algumas pessoas, mas é o que nós necessitamos. Necessitamos realmente, ao abrirmos mais vagas de curta duração, de média duração ou de períodos curtos,
Hum, acho que também conseguiríamos internar estas pessoas para o cuidador poder descansar. Haver mais opções na rede iria permitir também que os cuidadores tivessem onde pedir ajuda e onde nós pudéssemos ajudar, porque às vezes, por exemplo, quando nós referenciamos, a frustração é essa, é que nós encaminhamos e depois vem para trás. E nós ficamos bem, então e como é que a gente ajuda esta pessoa? Mas não é só em caso das demências, nós temos outras situações que parecem que não são de ninguém, que vêm para trás de uma rede, vêm para trás de outra rede, e nós ficamos outra vez sem saber como ajudar as pessoas. Por isso, é uma dos item da estratégia. Esperemos que sim, que vá fazer, mas neste momento ainda acho que está tudo muito no papel ainda. Do Muito que eu tenho obrigada. conhecimento. Sim, sim, sim. Muito obrigada pela sua partilha. Estava aqui a pensar realmente que são pontos muito importantes que, tanto no bate-papo como tem abordado, têm sido bastante importantes. Aumentar aqui a literacia nesta área, tanto dos profissionais, como dos familiares, como da população em geral. E que esta é uma área emergente e está muito um pouco desenvolvida, não é? Nós pensamos aqui, há uma estratégia, há todo um Muito pouco. projeto, mas está tudo muito pouco. Continua ainda muito no papel. Ainda está, e o problema é que, a nível do nosso país, continuamos muito heterogéneos. A nossa população já é heterogénea e as coisas a funcionarem continuam muito heterogéneas. E isso não é nada fácil. Não é nada fácil e, como eu dizia há pouco, é assim, se neste momento nós temos cerca de 200 mil pessoas diagnosticadas, só diagnosticadas, fora o que ainda não está diagnosticado, e se em 2050 se prevê haver 3,8% da população já com o diagnóstico, nós não vamos conseguir dar resposta se não começamos a pôr em prática já. Né? 2050 está a virar de esquina. É verdade. Assim, são aqui questões para depois nós colocarmos no final. Então, Ok. se agora passaria à enfermeira Helena, que vai certamente de um encontro à resposta do que nós gostaríamos que funcionasse em todo o país já de uma forma mais por assim dizer, avincada, ou seja, porque já é um projeto que funciona muito bem constituído e que é um projeto Viver com Demência, que está implementado na ULS de Matosinhos, e gostaria que apresentasse aqui aos nossos convidados, que estão lá em casa, os principais objetivos deste, quais são as intervenções que o enfermeiro especialista em saúde mental desenvolve, que acredito que algumas já sejam também das já referidas anteriormente, e outras que poderão ser desenvolvidas, porque se nós percebemos, falamos aqui muito do papel do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental, mas este webinar está a ser aqui ouvido por todos os enfermeiros, especialistas ou não especialistas, porque na realidade acaba por ser uma área cara a muitos, não é? Porque estas pessoas e estes familiares estão tanto nos cuidados de saúde primários, como nos hospitais, como na comunidade, nas CCCIs, na rede, em todo lado encontramos pessoas com demência, familiares com pessoas com demência e a importância de conseguirmos ajudar, encaminhar e formar é realmente aqui um papel de todos nós. Maria Helena. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu digo muitas vezes que o facto de nós termos um olhar atento, podemos até muitas vezes identificar situações ao nosso lado, no nosso próprio seio familiar, no nosso grupo de amigos, e mesmo para além do contexto naturalmente profissional. E, portanto, eu já faço tudo o que a enfermeira Cândida ressalvou, a questão da importância da literacia em saúde, a literacia em saúde mental e mais precisamente a literacia em saúde a nível da demência, e pela prevalência, né, desta patologia, portanto, os números da enfermeira Cândida já ressalvou, é de facto eu diria que era uma emergência, é fulcral a intervenção nesta área. Falando, eu vou tentar ser sumária, porque é um projeto bastante, como disse, já implementado há alguns anos, já iniciamos este percurso em 2010, portanto já temos aqui vários anos de caminhada, de caminho percorrido neste âmbito. De forma assim muito breve, portanto, este projeto surgiu quando a restauração dos cuidados de saúde primários, com o surgimento das UCCs, das Unidades de Cuidados na Comunidade. Na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, nós temos, portanto, neste momento são 4 UCCs, da Senhora da Hora, Lessa da Palmeira, de Matosinhos e onde eu exerço a minha atividade profissional, que é em Samamed em Festa.
E este projeto, é importante ressalvar, ele principiou numa unidade piloto, portanto foi na UCC da Senhora da Hora, e depois foi alargado para as restantes unidades. É um projeto que resultou do levantamento das necessidades de saúde, né, naturalmente identificadas quer no Plano Nacional de Saúde Mental, no Plano Local de Saúde de Matosinhos e naturalmente pela própria evidência e pela própria prevalência desta patologia. O que é que o projeto visa? Visa precisamente dar-nos uma resposta, de facto, mais efetiva, de maior proximidade e de quantidade de cuidados a estes utentes, a estes cuidadores, que muitas vezes também se sentem perdidos, sentem-se sozinhos, não percebem o que é que está a acontecer. E de facto é um projeto que reflete a importância do papel do enfermeiro, mas principalmente a questão aqui da importância do papel do enfermeiro especialista em saúde mental. As intervenções que são dinamizadas, muitas realmente a primeira Cândida já ressalvou e muito bem. Claro que os nossos objetivos passam por procurar melhorar aqui, muitas vezes, as próprias funções cognitivas que vão sendo afetadas. Muitas vezes a manutenção já é um ganho, não é? Portanto, não haver aqui um agravamento tão significativo, promover aqui também a questão de melhorar a qualidade de vida destes utentes, destes cuidadores, promover a sua autonomia, a sua funcionalidade, naturalmente também aqui melhorar e prevenir também a questão relacionada, por exemplo, que falamos há pouco do impacto que temos perante a saúde mental do cuidador, o risco de desenvolver um quadro de sobrecarga, de exaustão. Portanto, são aqui inúmeros os objetivos. Mas como é que esses utentes chegam até nós? Esses utentes chegam por referenciação, ou seja, as próprias equipas de saúde familiar que acompanham o utente e a família, o médico de família, o enfermeiro de família, ou áreas de intervenção como a neurologia, a psiquiatria, a psicologia. Também fazemos articulação com o Hospital Magalhães Lemos, a psicogeriatria. Portanto, identificam um utente que apresenta realmente suspeito a um quadro demencial e fazem-nos chegar a esta referenciação, que pode ser ou por e-mail, ou também através de uma ferramenta, né, nós temos nos quadros primários, no S-Clínico, uma referenciação interna. O importante, diga-se muitas vezes, independentemente da forma que o utente chega até nós, o importante é que ele chegue, é importante que ele seja referenciado e que seja o mais precocemente possível. Depois temos os utentes referenciados, identificados. Fazemos a nossa primeira avaliação, portanto, como a primeira Cândida também já ressalvou, e muito bem a questão da avaliação do quadro mental, é efetuada aqui a entrevista clínica, a coleta de dados, são aplicados instrumentos de avaliação dirigidos quer ao utente, mas também ao cuidador, aqui a questão também da escala da sobrecarga do cuidador, da CAS e da CADI, a nível da satisfação e das dificuldades dos nossos cuidadores, e os instrumentos que a primeira Cândida também já ressalvou, da avaliação do quadro do estado mental, do minimento, o teste relógio, o MOCA, entre outros. E depois desta avaliação, é então que nós definimos o nosso plano de intervenção. Há um aspecto importante que eu não resolvi, peço imensa desculpa. Onde é que é feita esta avaliação? Nós privilegiamos aqui a questão do contexto domiciliário. Claro que se for um utente que está inscrito na nossa unidade, mas não reside na nossa área geográfica, naturalmente a consulta tem que ser feita em consulta, portanto, no espaço geográfico da unidade, mas privilegiamos aqui a intervenção a nível do domicílio do utente. E depois deste plano terapêutico, sempre que possível, é definido com o utente e, naturalmente, também com o cuidador, de forma que eles estejam o mais informados possíveis envolvidos no plano de intervenção. E este plano tem que ser sempre adaptado à fase demencial em que o utente se encontra. Por exemplo, numa determinada situação em que o objetivo, um exemplo prático, em que o utente se mantenha o mais autónomo possível, por exemplo, nos cuidados de higiene. Se é um utente que está numa fase inicial, a moderar, podemos ter aqui, por exemplo, uma simples intervenção, ou podemos ir ao cuidador, por exemplo, para tentar colaborar e cooperar com o utente, identificar o material que necessita, organizá-lo, e o utente até consegue dar resposta. Se estiver numa fase mais avançada, é naturalmente o envolvimento que o cuidador terá que ter será diferente. Portanto, aqui é extremamente importante nós termos a noção da fase demencial em que o utente se encontra, para também o nosso plano de intervenção e de encontro às necessidades específicas de cada situação. Outra área também que nós também investimos muito neste projeto, a área da gestão do ambiente, a questão também da prevenção de acidentes, por exemplo, também a importância do utente se manter o mais autónomo possível, mesmo em atividades instrumentais de vida diária,
E também passa muito, porque já também que a primeira Khan também já ressalvou, a nível da estimação cognitiva, do treino de memória, fazemos terapia de atenção para a realidade, por exemplo, quando solicitamos ao utente a marcação diária da data, da respectiva data no calendário, aqui para melhorar a organização do tempo. Se o utente está um bocadinho mais orientado a nível de espaço, a questão, por exemplo, de associar algumas imagens para melhorar a orientação no próprio local da casa, uma imagem na porta, por exemplo, do quarto, da casa de banho. São aqui alguns exemplos práticos, de facto, nós podemos manter aqui o nosso utente o mais estimulado a nível cognitivo possível. E depois todas as atividades que a primeira também já ressalvou, como a leitura de um livro, palavras cruzadas, sobre letras e muitas atividades estruturadas específicas para as funções cognitivas que estejam mais afetadas naquele utente. E também, como a primeira também já ressalvou também em vários momentos, a importância da psicoeducação. E, portanto, não me quero alongando muito mais. A nível da psicoeducação, neste projeto, nós fazemos a psicoeducação que pode ser individual, portanto, no contexto domiciliário do utente, ou então também em grupo. Ao longo destes anos, fomos implementando este projeto, fomos realizando alguns grupos dirigidos aos cuidadores, nomeadamente sobre a evolução da doença, os cuidadores perceberem quais são as alterações de comportamento, como devem gerir algumas estratégias também de intervenção, como comunicar com o utente, estarem atentos à sua própria saúde mental, que é extremamente importante. Eu só posso cuidar do outro, ajudar a cuidar o outro, se eu estiver também bem comigo própria. Isto é extremamente importante. E quando a psicoeducação é feita em grupo, o próprio momento de partilha de experiências, os cuidadores perceberem que não estão sozinhos nesta realidade, as dificuldades que sentem, muitas vezes são as dificuldades que a pessoa que está ao lado dela também já sentiu. E se calhar tem uma estratégia que essa pessoa teve e que resultou, pode-me ajudar também a mim no meu papel de cuidador. E neste contexto, não sei se me estou a alongar muito, peço desculpa. Não estou a alongar muito, não, mas também só mesmo ressalvar que portanto, este ano nós iniciamos também um programa, que é o programa Estar com Demência, que é da professora doutora Lia Souza. Este programa já tinha sido implementado na UCC da Senhora da Hora, já fizeram 3 grupos e, portanto, obtiveram resultados muito, muito, muito positivos. É um programa que tem como objetivo capacitar aqui o cuidador para o papel, não é? Portanto, é um programa que é feita uma avaliação inicial do utente e cuidador, depois uma avaliação final e também um momento de follow-up 3 a 6 meses depois. Durante este programa são feitas várias sessões, também muitos já dos temas também que já fui mencionando, e depois no final é feita realmente esta reavaliação. Há instrumentos também de avaliação que são aplicados neste contexto, centram-se muito na importância de percebermos se houve ou não melhoria da sobrecarga do cuidador e, portanto, tem sido um caminho que tem sido percorrido já há mais tempo pela unidade, pela UCC da Senhora da Hora. Nós ainda, a nível deste programa, só terminamos na semana passada o primeiro grupo. Digo-vos que o feedback dos cuidadores foi muito, muito, muito positivo. E portanto agora estamos também expectantes para fazer no fundo a segunda avaliação e para perceber se a nível dos instrumentos de avaliação houve aqui algum ganho. E portanto de facto é um projeto extremamente abrangente, sempre em articulação, é extremamente importante ressalvar. Nós não trabalhamos sozinhos, ninguém trabalha sozinho. É um caminho que só faz sentido em equipa, portanto a importância de mantermos sempre a articulação com as equipas de saúde familiar, que melhor do que nós mesmo quando começamos o acompanhamento, conhecem aquele utente, conhecem aquele contexto familiar, e mesmo também os outros profissionais que também estão, por exemplo, se o utente é acompanhado por neurologia, mantemos sempre o acompanhamento com o médico neurologista, com o psiquiatra, com o psicólogo, com os parceiros da comunidade, mas extremamente importante. E também outra área que eu não falei, peço imensas desculpas, tem muita informação, peço imensa desculpa, mas está relacionado com a questão dos recursos na comunidade. O cuidador perceber, mais uma vez, que não está sozinho nesta realidade e que também não está sozinho no que respeita a apoios, ou seja, existem apoios na comunidade, os centros de dia, os centros de convívio, há centros de dia até especializados para este tipo de utentes.
o apoio, por exemplo, em estadios mais modalidades avançadas, em que o utente realmente já está mais dependente, peço imensa desculpa, dependente a nível do autocuidado, perceberem que há o apoio para os cuidados de higiene. Há lá também um projeto em Matosinhos, que é Matosinhos Cuidar, em que um grupo de cuidadores dão também algum suporte aos utentes. Por exemplo, o utente tem uma consulta, o utente tem uma atividade programada, recorrendo a este apoio, para ter aqui uma ajuda sem custo adicional e ter aquele bocadinho para ele, que isto é extremamente importante. Nós, nos grupos de psicoeducação, junto dos cuidadores, ressalvamos imenso a importância dos utentes, dos cuidadores, terem, nem que seja 30 minutos, meia hora, para fazer uma caminhada, para fazer uma atividade que lhes seja prazerosa, mas que depois, quando regressem a casa, se sintam mais capazes, porque o utente está a aguardar também pelo apoio, né? Portanto, dependendo deste tempo, eles vão ter mais energia, mais capacidade para lidar com os desafios do dia a dia, porque cuidar de um utente com demência não é fácil, não é fácil. E, portanto, todos nós, e os enfermeiros de polícia, saúde mental e psiquiatria, estão num papel fulcral e numa posição privilegiada para ajudar o utente, o cuidador e a família. Espero ter conseguido responder e ter apresentado assim de forma sumária, mas o mais objetiva possível o projeto que está a ser dinamizado na Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Muito obrigada, enfermeira Helena, pela partilha. Obrigada eu, obrigada eu. E também estou realmente aberta a algumas questões, claro. E foi tocando aqui em algumas coisas que também nos estavam a partilhar aqui no bate-papo, relativamente, por exemplo, ao cuidador, que temos a referência a internamentos de psiquiatria, muitas vezes lutados com doentes com demência, porque o cuidador está exausto, precisa de descanso e não há outra forma de descansar o cuidador, não havendo esta resposta na rede, assim como depois ficam muito tempo internados porque não existe uma resposta rápida para retirá-los do internamento de psiquiatria, quando já não há necessidade em fase aguda de alistar, mas não tem onde alocar. Que isto é um problema não só, se calhar, das demências, é um problema também social, muitas vezes, que nós temos na psiquiatria. E depois, pronto, há aqui muitas questões também relativamente ao papel do cuidador e de parte legal, não é? De configurar como tal para conseguir todos os apoios. Uma das questões também colocadas era esta articulação necessária que falou daqui dos cuidados de saúde primários e as equipas comunitárias de saúde mental, por exemplo, e com as CCIs, ou seja, como é que é esta articulação feita, não é? E como é que deverá ser feita. Eu acho que isto é a articulação que é feita, se calhar, em todo, mas corrijam-me, vocês estão na área, é que é a articulação que é feita em todas as áreas da saúde mental, entre os vários elos que estão dentro, com referenciação e com a consultoria que é necessária quando temos doentes e famílias partilhados. E depois, outra questão aqui também que nos foi colocada foi relativamente às unidades de cuidados continuados integrados, que dá muito pouca resposta às demências, e que vê haver aqui uma necessidade de profissionais de saúde, não é verdade? Assim como deveria dar uma maior resposta ao apoio dos doentes e dos cuidadores. E outra questão que foram colocando também seria relativamente aos registros, não é? Onde é que fazem os registros? Esta é uma questão que sempre, dos registros de cuidados de enfermagem nos cuidados de saúde primários. Onde é que é feito os registros das escalas, dos diagnósticos efetuados, das intervenções que são realizadas no domicílio? Há realmente aqui uma dificuldade de registro e depois levantar os indicadores do trabalho realizado. Estas foram assim as questões major que foram abordadas. Se algum de vocês quiser pegar em alguma delas, esteja à vontade. Vamos tentar ocupar aqui mais uns minutinhos, já que começámos mais tarde. Posso dizer só uma coisa, Okay. a nível dos registros, a nível hospitalar, por exemplo, na equipa comunitária, nós temos o S-Clínico a nível hospitalar, creio que nos cuidados de saúde primários também. O S-Clínico para a enfermagem ainda está muito atrasado a nível ambulatório nos hospitais. Por isso, na nossa equipa comunitária temos consulta de enfermagem
comunitária, a consulta de enfermagem domiciliária, e a colega faz o registro de consulta em registro aberto. Internamentos é em modo S-clínico e os diagnósticos que nós fazemos é SIP. Hospital-dia e consulta fazemos em modo hospital-dia em registro, em diário clínico mesmo. Tudo o resto que não podemos fazer, fazemos em notas gerais. Isto a nível no centro hospitalar de Setúbal. Eu no bate-papo vi uma coisa que eu há pouco tinha perguntado, se me puderem ajudar. Alguém dizia que a Fundação Ferreira Freire, em Coimbra, tem uma unidade de Alzheimer. O que eu não sei é se já pertence à rede, que é isso é que eu não tinha conhecimento, só tinha conhecimento da outra, porque se a pessoa que colocou isto me puder esclarecer, no bate-papo eu agradeço para saber se a Fundação Ferreira Freire pertence à rede ou se presta só apoios a nível de Alzheimer. Outra coisa ali a nível do bate-papo que eu não posso deixar passar, porque para mim a intervenção é o que eu gosto de fazer. Alguém perguntava a estimulação cognitiva para uma pessoa demenciada com dificuldades visuais e cognitivas. Eu acho que nós temos de ser criativos. Sempre fazemos exercícios de estimulação cognitiva, somos criativos. A nível de uma pessoa que não vê, não ouve, tem o tato, tem o toque, tem o olfato. Eu faria coisas tipo uma flor, um cheiro de um perfume, de uma fartura, estimular os sentidos que ainda existem. E isso eu aprendi com uma pessoa invisual e também com diminuição da atividade visual, assim por acaso. Nós tínhamos uma ninhada de cãezinhos e instintivamente eu coloquei um cãozinho em cima do senhor. E o senhor não vê, não ouve, mas tem toque. E imediatamente reconheceu que era um cão e fez uma expressão sorridente tão querido e começou a dar festinhas, o cão aninhou-se ali e aquela pessoa sorriu o resto do dia. A pessoa conseguiu lembrar-se que aquilo era um cão, a pessoa sentiu-se confortada e para mim foi uma estratégia que resultou com aquela pessoa, mas que ela me ensinou a mim. Não podia deixar passar porque é uma intervenção que nós todos os dias aprendemos com os nossos utentes, o que resulta com um não resulta com o outro. E isto também é o que temos que passar para os nossos cuidadores. As coisas não são iguais para uns nem para outros. Uma vez resulta, outra vez não resulta. Isso para nós profissionais é difícil. Para quem tem um familiar em casa, a nossa emoção vem à frente. E a nossa emoção à frente prejudica-nos em muita coisa. É difícil de cuidarmos de alguém que temos ali a nossa emoção como barreira, não é? Daí o burnout dos cuidadores. Não sei se alguém me respondeu disto da Fundação, se ainda estará presente. Eu não quero uma IPSS. Mas não faz parte ainda da rede, se calhar não conseguiu concorrer também. Pronto, ok. Mas pronto, é mais uma que eu aprendi, ok. Obrigada. Alguém pede para entrar em contacto consigo. Eu acho que já a enfermeira Maria José Santos, eu já lhe respondi no bate-papo o e-mail da enfermeira Cândida. Veja se tem, se não volto a enviar. Enfermeiro Fernando, ia responder também. Ora bem, em primeiro lugar quero felicitar os protagonistas e as ideias que foram sendo desenvolvidas. Concretamente, o quê? Isto é uma forma de nos aproximar, de darmos a conhecer o webinar, é uma forma, este tipo de webinars são situações extremamente interessantes. E a proximidade, tanto pelo número de pessoas que nos está a ver, como a sede que temos de conhecimento e de trocar experiências. Pois eu já tenho 30 e muitos anos disto dentro da saúde mental, e posso dizer que quando em 92 foram integrados nos hospitais gerais a maior parte dos serviços, foi um ganho tremendo no sentido em que o nosso utente passou a ser visto entre muitos outros iguais, no sentido em que tem umas análises, qualquer MCDT por perto para ser avaliado como deve ser e não como a pessoa com uma doença mental e que parece que não tem um conjunto de outros direitos que as outras pessoas têm. Portanto, isto foi um passo significativo. Depois, mais tarde, e já está mais que na altura e estão a trabalhar nesse sentido, que a lei da saúde mental está desatualizada, que ela tem mais de 20 anos, não é verdade? Pronto.
No meio destas coisas todas, e está sempre aliado aqui o espírito político, o Serviço Nacional de Saúde depende de facto das políticas. Quando estivemos na grande crise, houve aqui um hiato das coisas estarem a funcionar e a chegar a um ponto razoável daquilo que estamos a falar muito agora, por motivos financeiros, da crise que nos foi em 2011 e 2014, também não pôde. Mas uma coisa é certa, nós continuamos a existir. Dou os parabéns às colegas da forma como evidenciaram todo o papel do enfermeiro especialista. Há muito mais coisas, por exemplo, para dizer, posso dar um exemplo. Eu no ano de 2004, salvo erro, solicitei à administração, porque tinha carta branca para isso, porque tinha de tomar conta de uma UDEP que estava degradadíssima a todos os níveis, de recursos, que eram os castigados do hospital que iam para lá, de instalações, bem, tudo, ficamos por aqui. E então, nessa altura, eu propus, quando se conseguiu recuperar as instalações, os recursos, a forma, um paradigma de que era uma pessoa, como todas as outras, que necessita de uma atenção especial e necessita ser estimulada às autonomias. Não é mais nem menos que isto que se fez. Quando eu pensava que este paradigma, todos lhe diziam, demorava umas dezenas de anos a fazer, ao fim de 2, 3 aninhos, se calhar nem tanto, era o dente e dizia, faz favor, mude-me a camisa porque eu sujei-me a alimentar-me. Ok? Coisa impensável, coitadinho, 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 não é? E deixou-se dizer, o coitadinho, tu sou uma pessoa com um conjunto de direitos. E este tipo de visão, este tipo de políticas, e que foi sempre implementado, tem muito a ver com a reabilitação psicossocial. Posso-vos dizer que, e a Cândida tocou aí no assunto, de que a gente fizemos aquele palavrão grave, desinstitucionalização. É claro que nós é uma situação micro, sem dúvida. Mas uma coisa é certa, partiu da avaliação dos seus enfermeiros, especialistas. Partiu da visita aos locais que eventualmente poderiam concorrer para colocar as pessoas ou em família, ou no local de origem deles, ou nas instituições mais adequadas às suas capacidades funcionais. Fizemos isto, preparámos os cuidadores nos locais, fosse em lar, fosse em unidade de vida autónoma, fosse em unidade de vida protegida. Fizemos todas estas demarches e acompanhámos todo este projeto durante 3 anos. Ao fim de 3 anos, marcámos. Fizemos, inclusivamente, os procedimentos internos de maneira que, quando o doente não houvesse necessidade de regressar por qualquer motivo, tivesse o acompanhamento diferenciado, porque já estava dentro da própria casa. Pois claro, isto foi feito e gente Martin não sabe fazer, mas uma coisa é certa, tivemos um êxito muito, muito, muito considerável. Quando tudo o resto que nos foi dado a conhecer, inclusivamente das grandes instituições, com micros desinstitucionalizações foram fazendo, as coisas quando foram-se fazer avaliações estavam mal. Quer dizer concretamente que a visão, acima de tudo aquilo que estamos a falar, a formação literacia é fundamental, fazermos tudo o que é possível, integrarmos todos os projetos possíveis. As dificuldades serão sempre muito presentes e a gente se tornar-nos somos mais capazes e mais fortes, sempre ultrapassando esses mesmos obstáculos. Assegurar os cuidados equitativos, de qualidade, a todas as pessoas com problemas de saúde mental e inclusive a grupos mais vulneráveis, é um dos nossos papéis, quer a gente queira, quer não queira. Promover pelos seus direitos destas mesmas pessoas também. Para reduzir o impacto destas perturbações que só estando presente, e é nisto que os cuidados continuados e de proximidade permitem apoiar o familiar, permitem apoiar quem está na comunidade, permitem apoiar o colega dos cuidados de saúde primários, estas interligações que estão todas pensadas, o problema depois é, como eu digo aqui, entre o planeamento, a estratégia e a prática. Há aqui um distanciamento grande. E neste momento não temos respostas mais eficazes, nem consigo dizer o que é que de facto está a correr bem. Sei que há imensos, em todas as 5 regiões, que há um conjunto de programas a se desenvolverem, como a colega do ELS de Matosinhos. Sei que no centro também isso está a existir, e sei que há um pedido de aumento de camas. Agora, está aqui a faltar qualquer coisa que também está definido, que é reavaliar. Estes relatórios tinham que chegar a tempo e horas para que as respectivas comissões que têm responsabilidade sobre isso nos deem a conhecer o que está a passar. Eu só digo isto. Salvo erro, em 2015, se a memória não me atraiçoar, havia uma projeção de qualquer coisa como 75 mil pessoas diagnosticadas com demência. 3 anos depois, esse número dobrou. Ok? E neste momento, esse número já ultrapassou os 200 mil.
Portanto, estamos aqui, como a nossa própria população vai ficando mais idosa, estamos aqui num problema demasiado sério e que esta seria a oportunidade de apanharmos e acompanharmos os planos de desenvolvimento para as demências, como o restante Europa tem. Sim, sejamos capazes, e assim sejamos capazes desta rede ser capaz de ser montada, porque estamos sempre um pouco, não por nós, mas pelas políticas que são desenhadas e quem as decide, não é verdade? Porque nós dentro da área, todos nós, as equipas que eu conheço, somos pessoas altamente empenhadas, altamente responsáveis e altamente dedicadas a esta causa da saúde mental. É esta forma que eu penso. Só dar mais um único toque em relação aos registros, que é para dizer que os registros, independentemente daquilo que tenhamos à mão, temos com certeza que nos servir dos registros, como eles não estão desenvolvidos para o ambulatório na nossa área e também nas outras, mas temos que fazer registro CS clínico, porque ali há uma sequência lógica, cronológica, do que é que se fez e do que é que não se fez. Por muito que nos custe, é isto que tem que ser feito, não temos outras ferramentas de momento. Se alguém quiser fazer mais alguma coisa, dizer que eu, enfermeiro, tenho uma tabela que eu arranjei por mim, dizer que já fiz 50 consultas, que apliquei outros testes e não sei o quê. Ok, se nas notas gerais não é individualizar o seu trabalho, mas dizer que foram aplicados X pelo enfermeiro, ele já tem onde ir buscar as coisas lá nas notas gerais. Isto é fundamental, porque se não houver notas gerais e não houver as situações não estiverem escritas, não fizeram nada, a equipa toda. Ok? E o nosso papel, temos um manancial à nossa volta tão grande e nunca o sabemos aproveitar. Se calhar está na altura de mostrarmos o que fazemos, como fazemos e para onde vamos. E nós somos, quer queiramos, quer não, em equipa, que ninguém faz nada sozinho, mas nós temos aqui um conjunto muito grande, não só nesta área como nas outras, porque tudo está na nossa mão, é uma questão de se organizarmos e termos resposta para isso. Claro, temos de ter recursos humanos afetos, porque a preparação depois vai-se adquirindo, com a nossa própria prática, experiência e trocar experiências com os outros. Pronto, quero só dizer que se houver possibilidades de manter este tipo de webinars, e eu não estou habituado a nada disto, tanto que nem sequer estou a falar, nem me estou a ouvir na câmara, nem nada, não sei. Mas pronto, eu não quis mexer mais no telemóvel, isto estava a ouvir, e estou a ouvir as colegas que estão a falar, já para mim é muito importante. E quero cumprimentar os colegas de painel e todas as pessoas que participaram, porque eu acho que é a forma de nos aproximarmos, trocar experiências, trocar conhecimentos, e é este o caminho que se faz, fazendo. E deve-se repetir este tipo de situações com outros colegas, seja de maneira for. Do raciocínio do enfermeiro Trindade, também sugiro que se faça mais webinars, mas desta vez partilhando aquilo que nós fazemos. Bem, que existe muita coisa bem feita por aí, para podermos partilhar os nossos constrangimentos e partilhar os nossos sucessos também, porque só assim é que nós conseguimos aprender uns com os outros e adaptar à realidade que temos no sítio onde trabalhamos. Acho que seria uma forma de pensar próximos webinars. Há muitos colegas que têm muitos bons projetos e muitas coisas feitas. Agradeço o convite, agradeço a presença de todos até esta hora, neste final de dia. E pronto, obrigado por tudo. Obrigada. É realmente, portanto, o plano está ainda muito no papel, a estratégia não está a ser trabalhada, mas quem está com as pessoas e com os familiares todos os dias está a implementar coisas e sabe muito bem aquilo que está a fazer, e foi impressionante, tanto os vossos testemunhos como a troca de sugestões entre colegas aqui no bate-papo, de intervenções, de querer saber qual é o projeto e onde é que está a ser aplicado, para buscar ideias e para partilhar realmente resultados e estratégias. Eu acho que realmente esta é uma área emergente, não é? A área das demências, e está identificada, penso cá, mais na Europa do que aqui a nível nacional, daí estar muito no papel, mas que tem realmente que ser muito trabalhada. E esse repto que vocês estão a falar de partilhar projetos é sempre uma forma que nós gostamos muito
na mesa, particularmente de fazer, por isso quando temos o encontro de benchmarking é realmente partilhar projetos e de boas práticas, e aproveito para dizer que se calhar de uma outra forma, não será dessa forma, não será um benchmarking, mas teremos em junho um encontro da mesa, por isso estejam atentos a notícias que enviaremos. Também a referir que vai haver agora em maio, dia 10 e 11 de maio, na Figueira da Foz, a convenção da Ordem dos Enfermeiros, quais são todos convidados, e estão sempre, e podem sempre partilhar os vossos projetos. Se às vezes houver necessidade de troca de projetos que queiram saber onde é que estão a ser aplicados, ou de equipas que estejam a trabalhar em determinada área, podem sempre utilizar a mesa como o que nós pudermos ajudar e partilhar, faremos com todo o gosto, porque muitas vezes vamos sabendo de alguns projetos e de algumas equipas piloto, e podemos sempre partilhar com outros que queiram entrar em contacto também. Por isso, a mesa serve também para esses esclarecimentos que possam necessitar. Quero agradecer muito a todos os três por terem estado aqui presentes e por terem mostrado realmente como esta área das demências é tão importante de ser trabalhada, e tem um manancial de intervenção enorme, não só pela área do enfermeiro especialista, que estamos aqui a falar hoje, mas até por outros enfermeiros generalistas e de outras áreas, uma vez que afeta não só a área da nossa área de psiquiatria, mas depois também a física e tudo mais. E dizer e agradecer às pessoas que estão lá em casa, que ainda são 634, mas que no topo, no pico máximo, foram 697 pessoas, o que quer dizer que realmente esta é uma área de grande interesse e de necessidade de trabalho e desenvolvimento. E quanto mais, quando nós queremos que esta área seja também proporcionar formação dos profissionais e capacitar a literacia em saúde dos profissionais de saúde, e este meio, apesar de ser aqui uma horinha só, também vai proporcionar um bocadinho isso, dar aqui um alerta e um achega de que esta área existe, as intervenções também existem para que possam ser desenvolvidas e adquiridos mais conhecimentos acerca desta área. E assim me despeço. Voltaremos a ver noutros webinars, outros encontros, outros momentos de partilha do trabalho de todos. Queria dizer alguma coisa, enfermeira Helena? Não, fica aqui convite, né, para próximos webinars, não é? Eu finalmente consegui ver, peço imensa desculpa, não é? Agora consegui ver a câmara e a imagem. Isto de facto foi aqui um desafio com as tecnologias, mas não queria deixar de agradecer o apoio também que nos foi dado por si, Andréia, por si, por todos, também na preparação deste webinar. De facto foi a minha primeira experiência e portanto o meu muito obrigada. Mais uma vez, o meu muito obrigada aos colegas. Acho que de facto foi aqui um webinar, um momento de partilha muito enriquecedor. O meu muito obrigada, é só isso. Obrigada a todos, obrigada. E obrigada a todos os participantes, né, que têm esta hora, né, portanto são 8h30 da noite, não é? E temos aqui tantas pessoas com tanto carinho a ouvir-nos e a partilhar também connosco nesta área que né, para mim me é tão querida. Muito obrigada. Muito obrigada, e desta forma encerramos então aqui este webinar das estratégias para as demências, podendo numa próxima oportunidade falar de muitos projetos que estão a ser implementados e de velocidade já cruzeiro de todos eles. Muito obrigada, no resto uma boa noite para todos. Obrigado e boa noite. Obrigada. Boa noite para todos, obrigada.